Pai amado e eterno, nesta manhã, nesta noite, ou em qualquer momento que esta oração for feita, viemos nos prostrar diante de Ti, não como quem corre por desespero, mas como filhos que reconhecem onde está o verdadeiro refúgio. Senhor, nossos corações andam aflitos, muitas vezes cansados e feridos pelos ventos desta vida. Mas agora, com humildade e fé, nos rendemos à Tua palavra e encontramos abrigo em Tuas promessas. Hoje meditamos no Salmo 46 e, através dele, queremos entregar todo o peso da alma ao Senhor, porque mesmo quando tudo ao redor parece desabar, Tu estás cuidando de tudo. Acalma o nosso coração, Pai. Fala conosco em cada palavra, em cada versículo, em cada silêncio. Que essa oração seja um bálsamo, uma resposta, um reencontro com o Teu cuidado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46. Não há como começar essa meditação sem reconhecer o lugar seguro que o Senhor é para nós. Quando o mundo se torna ameaçador, quando a alma se angustia, quando os recursos humanos se esgotam, Deus se apresenta como refúgio. Não apenas um abrigo temporário, mas uma fortaleza segura e inabalável. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, cercados por pressões, medo, enfermidades, problemas financeiros ou relacionamentos rompidos? Em momentos assim, o coração grita por socorro, e é exatamente aí que o Salmo 46:1 se torna real. Ele é socorro bem presente, não ausente, não distante, presente, agora. Muitas pessoas acham que Deus só responde quando tudo está bem, mas o texto é claro. Na angústia é que Ele se mostra ainda mais presente. Por isso, hoje, nesta oração, declaramos com fé: o Senhor é nosso abrigo, nosso escudo, nossa proteção. Ainda que não saibamos como tudo vai se resolver, sabemos quem está cuidando. Deus é aquele que nunca abandona, que entra no meio da tempestade e diz: não temas, eu estou aqui. Por isso, acalme o coração. Deus está cuidando de tudo, mesmo quando tudo parece fora de controle. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Salmo 46:2. Pai, a Tua palavra nos convida a um tipo de fé que ultrapassa os limites do natural. Este versículo nos desafia a crer mesmo quando tudo muda. A terra representa a estabilidade. Os montes representam aquilo que parece inabalável. Mas o texto diz que mesmo que essas coisas se desloquem, não temos motivo para temer. Senhor, quantas mudanças enfrentamos. Uma notícia inesperada, uma porta que se fecha, uma amizade que se desfaz, uma perda que nos fere. A terra da nossa vida parece se mover, e os montes da segurança são lançados ao mar. Mas hoje, em oração, tomamos posse dessa promessa. Não temeremos, porque o Senhor está conosco. Tu és maior que qualquer instabilidade. Tu és aquele que permanece quando tudo mais desaba. Essa confiança não vem de nós, mas da revelação de quem Tu és. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, ao coração ansioso, ao espírito abatido, ao irmão ou irmã que está orando agora com lágrimas nos olhos, eu declaro: não temas. A terra pode se mover, mas o Deus que criou a terra não será abalado. Acalme o coração, confie. Deus está cuidando de tudo. Ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Salmo 46:3. As águas revoltas nos lembram das emoções que nos assaltam em dias difíceis. O rugido do mar representa o barulho do medo, da ansiedade, das circunstâncias que gritam ao nosso redor tentando tirar a nossa paz. Senhor, muitas vezes acordamos já aflitos, pensamentos caóticos, preocupações com o dia, incerteza sobre o futuro. Parece que as águas da vida estão rugindo tão alto que não conseguimos ouvir a Tua voz.
Mas o Salmo 46 nos ensina a descansar, mesmo quando os mares estão agitados. Tu és o Deus que caminha sobre as águas. Tu és o mesmo que acalmou a tempestade, dizendo: aquieta-te, vento, cala-te, mar. Marcos 4:39. Por isso, oramos agora pedindo ao Senhor que acalme também o nosso interior. Que o mar da nossa mente encontre paz. Que o coração ansioso aprenda a confiar. Pai, estamos aqui dizendo: Senhor, está tudo agitado, mas escolhemos te adorar. Escolhemos confiar mesmo sem entender. Mesmo que os montes espirituais se abalem, nossa fé está firmada na rocha que é Cristo. Acalme o coração. Deus está cuidando de tudo, e em breve o mar vai se aquietar. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Salmo 46:4. Senhor, essa palavra é como água fresca em terra seca. No meio do caos, quando tudo parece agitado e sem direção, tua palavra fala de um rio que alegra, que cura, que restaura. Este rio não é feito de águas comuns, mas de tua presença. Esse rio corre dentro de nós quando o Espírito Santo flui livremente. Quando nos rendemos à tua vontade, quando confiamos em ti, mesmo em lágrimas, esse rio começa a correr. Ele limpa, ele purifica, ele renova as forças. A cidade de Deus, simbolicamente, é o nosso coração rendido ao teu domínio. É o lugar onde o Senhor habita. E se tu habitas em nós, então as correntes do teu amor estão fluindo em nosso interior. Que nesta oração, Senhor, o teu rio comece a invadir os lugares áridos da nossa alma. Regue, Senhor, as áreas secas, as esperanças adormecidas, os sonhos que foram soterrados pelas lutas. Tua presença muda tudo. Não é o fim enquanto o teu rio ainda corre. Por isso, quem ora agora pode respirar fundo e dizer: eu serei restaurado. Há um rio fluindo do trono de Deus em minha direção. Acalme o coração. Deus está cuidando de tudo, e há águas vivas vindo do céu para te renovar. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Salmo 46:5. Pai, que promessa poderosa é essa? O Senhor está no meio do seu povo. E se tu estás presente, então nenhuma força do mal poderá destruir. Nenhuma batalha será perdida. Nenhuma lágrima será em vão. O salmista declara com confiança: não será abalada. Essa é a segurança de quem conhece a tua fidelidade. A madrugada pode ser longa, o choro pode durar a noite toda, mas há um romper da manhã. Há um tempo determinado por ti para agir, para socorrer, para responder. Quantos estão orando agora e sentem que a noite não acaba? Mas o Senhor vem com essa palavra viva: eu a ajudarei. Ao romper da manhã, eu estarei ali. A presença de Deus em nossa vida é maior do que qualquer circunstância. E mesmo que tudo ao redor esteja ruindo, quem tem o Senhor dentro de si não será destruído. Não importa o tamanho da luta, o Senhor está no meio dela. Não importa o peso do fardo, o Senhor está sustentando. E quando a luz da manhã surgir, veremos claramente o teu agir. Acalme o coração. Deus está cuidando de tudo, e a ajuda dele virá na hora exata. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Salmo 46:6. Vivemos tempos de agitação. O mundo está em constante movimento, e às vezes o coração humano tenta acompanhar esse ritmo desenfreado, ficando sobrecarregado, cansado, perturbado. Mas a tua palavra é clara. Quando tu levantas a tua voz, tudo se aquieta. O Senhor é quem tem o controle final de todas as coisas. As nações podem gritar, os reinos podem se levantar, os problemas podem parecer montanhas, mas basta uma palavra tua e tudo muda. O Senhor não precisa de muito para agir, só de um instante, só de um comando. E quando tu falas, até a terra se derrete.
Senhor, nesta oração queremos ouvir a Tua voz, acima das vozes que nos assustam, acima das notícias ruins, acima dos diagnósticos médicos, acima das dificuldades financeiras. Fala, Senhor. Fala ao coração de quem está orando agora. Silencia o caos com Tua autoridade. Acalma a alma com Tua ternura. Porque quando Tu falas, a paz reina. Acalme o coração. Deus está cuidando de tudo, e Ele vai falar no tempo certo com poder e graça. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, 7. Pai, como é poderoso saber que não estamos sós. Não estamos caminhando nesta vida por conta própria. Não estamos enfrentando batalhas apenas com nossa força. O Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, está conosco. Não é um anjo qualquer, não é uma ajuda limitada. É o Deus que comanda exércitos celestiais. Tu és o nosso protetor, nosso guardião, nosso defensor. E mesmo que o inimigo se levante, mesmo que haja oposição, mesmo que o inferno inteiro tente nos parar, o Teu exército vai à nossa frente. Tu és o mesmo Deus que esteve com Jacó, um homem que errou, que fugiu, que foi ferido, mas que mesmo assim foi alcançado pelo Teu amor e guardado pela Tua mão. Isso nos ensina que mesmo em nossa fraqueza, o Senhor está conosco. Não é por merecimento, é por graça. Não é por força humana, é por fidelidade divina. Senhor, nessa oração, tomamos posse dessa verdade. Tu estás conosco, e se estás conosco, quem poderá ser contra nós? Acalme o coração. Deus está cuidando de tudo e Ele está ao seu lado agora mesmo. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Salmo 46, 8. Senhor, tantas vezes estamos tão focados nas nossas dores que esquecemos de olhar para tudo o que o Senhor já fez. Esta palavra nos convida a contemplar, a ver, a observar. E quando paramos para refletir nas Tuas obras, tudo muda. Olhar para trás é lembrar que o Senhor nunca falhou, que nos momentos mais escuros a Tua mão nos alcançou, que em tempos de escassez Tu proveste, que em dias de luto Tu consolaste. Cada detalhe da nossa vida tem marcas da Tua presença. Por isso, nesta oração, queremos parar por um instante e contemplar. Contemplar Tua bondade, Tua fidelidade, Tua justiça, Tua misericórdia. Senhor, abre os nossos olhos para vermos que mesmo em meio às lutas, Tu tens operado maravilhas. As desolações da terra não são o fim, mas o cenário para que Tua glória se manifeste. Assim como fizeste no passado, farás de novo. E cada lágrima se transformará em testemunho. Acalme o coração. Deus está cuidando de tudo, e em breve, você verá as obras dele com os próprios olhos. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Salmo 46, 9. Há guerras que travamos por dentro e por fora. Guerras na alma, no casamento, no trabalho, na mente, na família. São lutas constantes que nos desgastam, que tiram o sono, que drenam a fé. Mas esta palavra é um grito de esperança. Deus é quem faz cessar as guerras. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros, ou seja, Ele elimina a estrutura do conflito. Ele vai na raiz do problema. O Senhor não remenda a paz. Ele a estabelece com autoridade. Pai, estamos aqui diante de Ti pedindo: cessa a guerra que está dentro de nós. Cessa a guerra da dúvida, a guerra da ansiedade, a guerra das preocupações, que não param. Cessa também as guerras externas, as contendas que nos ferem, as palavras que nos machucam, os embates que parecem não ter fim. Tu és o príncipe da paz. Toma o controle de tudo e sela essa fase com a Tua intervenção. Acalme o coração. Deus está cuidando de tudo e já começou a desarmar os campos de batalha. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações.
serei exaltado sobre a terra. Salmo 46:10. Este é um dos versículos mais fortes deste salmo. Ele é um convite e uma ordem. Deus não diz, se quiser, acalme-se. Ele diz, aquietai-vos. Isso significa parar de se debater, parar de correr em círculos, parar de tentar resolver tudo com a força do braço. Aquietar é confiar. É entender que Ele é Deus e nós somos apenas filhos nas suas mãos. Pai, confessamos que muitas vezes tentamos carregar o mundo sozinhos. Tentamos controlar o que não podemos. Mas agora, em oração, decidimos descansar. Entregamos tudo: os medos, os prazos, as dívidas, os diagnósticos, os relacionamentos conturbados, os sentimentos confusos. Nos aquietamos diante da Tua soberania, porque sabemos que Tu estás no controle. Tu serás exaltado, a Tua glória será vista, a Tua vontade se cumprirá. Mesmo que a resposta não venha como esperamos, ela virá perfeita, porque virá de Ti. Acalme o coração. Deus está cuidando de tudo e a ordem agora é descansar. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46:11. Este versículo aparece novamente no Salmo como um refrão profético, como se o próprio Espírito de Deus quisesse reforçar essa verdade. Ele está conosco. No início da oração, falamos isso. E agora, ao final do Salmo, voltamos a essa mesma certeza. Porque no meio do processo, no meio da dor, no meio da espera, a alma precisa se lembrar. Senhor, repete em nosso coração aquilo que já sabemos, mas às vezes esquecemos. Tu estás aqui. Tu não foste embora. Tu não nos abandonaste. Tu és o mesmo Deus que esteve com Jacó em seus altos e baixos. És o nosso refúgio constante. Hoje, reafirmamos nossa fé, reafirmamos nossa esperança e selamos esta oração com a certeza de que o Senhor está no comando. Acalme o coração. Deus está cuidando de tudo, desde o início até o fim. Pai, quantas vezes oramos e não ouvimos nada? Ficamos inquietos. Pensamos que o Senhor nos esqueceu. Mas o silêncio do céu não é desprezo, é preparo. É nesse silêncio que o Senhor trabalha de forma invisível. É nesse silêncio que os bastidores do milagre se movimentam. É nesse silêncio que a nossa fé é aperfeiçoada. Tu não estás inativo, estás agindo além da nossa percepção. Senhor, ensina-nos a confiar mesmo quando não há resposta imediata. Acalme o coração. Deus está cuidando de tudo, até quando parece que está em silêncio. Mesmo quando o inimigo trama, quando a dor nos visita sem aviso, o Senhor sabe transformar tudo em propósito. A história de José nos ensina isso. O que os irmãos pensaram para o mal, Deus usou para o bem. Assim também é conosco. O que parece destruição é semente para uma nova estação. Pai, dá-nos olhos espirituais para enxergar além do agora. Fortalece-nos na espera e faz-nos ver que nenhuma dor é desperdiçada nas tuas mãos. Acalme o coração. Deus está cuidando de tudo, até do que parecia ser o fim, nem adiantado nem atrasado. O tempo de Deus é certo, mesmo quando parece tardar. O Senhor não trabalha segundo nossos relógios, mas segundo a eternidade. Ele sabe o momento exato de agir, de abrir a porta, de realizar o milagre. Senhor, nos ajuda a não perder a fé enquanto esperamos. Nos ajuda a confiar no Teu relógio. Acalme o coração. Deus está cuidando de tudo, e no tempo certo, tudo vai se encaixar. O cuidado de Deus não está apenas nos grandes milagres, mas nas pequenas coisas do dia a dia. Num abraço, numa palavra, numa música que toca no momento certo. Ele cuida dos detalhes. Ele vê o que ninguém vê. Pai, obrigado porque o Teu olhar está sobre cada passo nosso. Nada passa despercebido ao Teu olhar. E se Tu cuidas dos lírios do campo, quanto mais de nós. Acalme o coração.
Deus está cuidando de tudo, nos mínimos detalhes. Pai amado, depois de cada palavra, depois de cada versículo meditado, depois de cada promessa declarada, chegamos ao fim desta oração com o coração mais leve. Não porque todos os problemas foram resolvidos ainda, mas porque entendemos que o Senhor está no controle de tudo. Em meio às turbulências da vida, Tua voz nos chama ao descanso. Em meio às aflições, Tua presença é o nosso refúgio. Senhor, hoje decidimos parar de lutar com as próprias mãos, parar de nos debater em meio à ansiedade, parar de nos desesperar diante do invisível. Queremos apenas confiar. Tua palavra nos mostrou que Tu és o nosso amparo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Tu és o Deus que acalma as guerras, que quebra os arcos, que faz cessar os ruídos da alma e do mundo ao nosso redor. És o Deus de Jacó, que transforma histórias imperfeitas em testemunhos extraordinários. És o Senhor dos exércitos, que não perdeu nenhuma batalha. És aquele que está no meio de nós, e por isso não seremos abalados. Senhor, mesmo que as águas se levantem, mesmo que os montes se abalem, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, Tu permaneces firme. A nossa fé repousa em Ti. A nossa confiança se ancora na Tua fidelidade. O Teu cuidado não falha. O Teu amor é constante. O Teu propósito é perfeito. Por isso, encerramos esta oração declarando: acalmamos o coração, renovamos a mente, firmamos os pés na rocha que é Cristo, e seguimos em frente sabendo que Deus está cuidando de tudo, hoje, amanhã e para sempre. Amém.